Olá, queridos, aqui é o professor e pastor Márcio Pereira. Eu queria trazer uma reflexão da Palavra de Deus a partir do Salmo de número 2. E eu quero ler apenas os versículos de 11 a 12, que diz o seguinte: Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos aqueles que nele depositam sua plena confiança. As pessoas mais próximas de mim sabem que nos últimos meses eu fui acometido pela síndrome de burnout. Síndrome de burnout é uma doença do trabalho, o excesso, o desgaste físico que leva a problemas emocionais. Nesse período, irmãos, tão difícil da minha vida, por ser autônomo, eu precisei desenvolver uma confiança plena em Deus, porque além da vulnerabilidade emocional, decorrência dessa doença, eu estou ainda em tratamento, eu passei também por incertezas das provisões, da provisão básica do dia a dia. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque em meio a todas essas crises que eu enfrentei e continuo enfrentando, Ele me deu a oportunidade de aperfeiçoar a minha fé. E uma coisa interessante nesse período é que eu busquei mais a Deus em minhas devocionais diárias, cercado então por esses grandes obstáculos, medos, insegurança, incerteza, ansiedade, tudo isso que passou no meu coração, na minha mente. O maravilhoso é que o Senhor se revelou a mim de maneira tão específica, nas Escrituras, como um Deus soberano, poderoso, majestoso, que governa sobre tudo, sobre todos. Tantos textos que apontaram para essa perspectiva de Deus. Glórias e aleluias. É como se Deus estivesse falando especificamente para mim, isso que eu senti a cada dia, o que eu sinto a cada dia. Ele dizendo para mim: meu filho, fica tranquilo, eu estou no controle de tudo, eu tenho a sua vida na palma das minhas mãos. Se renda apenas ao meu senhorio e confie. E maravilhosamente esse salmo, o salmo de número 2, que nós estamos meditando, ele é considerado um salmo messiânico, isto é, aquela expectativa do israelita que passava pela ideia de um rei, de um filho de Deus, do filho do Senhor, do ungido, que viria para reinar soberanamente sobre o povo, desfazendo a soberania, a tirania, melhor dizendo, as injustiças dos povos de maneira geral. E esse salmo ele possui todas essas características. Ele afirma, por exemplo, que os poderosos eles conspiram contra Deus, mas o Senhor do seu trono ele dá gargalhadas, porque na verdade ninguém pode contra o soberano, o Criador de toda a terra, que tem um domínio sobre toda a terra. E aí, no versículo de 1 a 6 ele fala isso, e no versículo de 7 a 9 ele vai dizer que esse Filho de Deus, esse Rei, que é o ungido do Senhor, ele tem o domínio sobre toda a terra, e ele virá para desfazer e quebrar as cadeias opressoras do mundo. E então, no versículo 10 em diante, ele faz uma advertência para as nações. Olha, vocês precisam seguir a advertência. E aí, na sequência, antes de falar dessa advertência, a gente só quer fazer aqui uma contextualização, porque a gente sabe, a partir da revelação plena, das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento, que esse Filho de Deus, que os israelitas tinham essa expectativa, esse ungido, esse Messias, no Antigo Testamento Messias, no Novo Cristo, esse ungido soberano, a gente sabe que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. É ele que diz que tem toda a autoridade nos céus e na terra, lá em Mateus 28. Então a gente sabe já disso, que é ele, que é esse Filho. E diante desses dilemas, os meus dilemas, as minhas dores, as minhas crises, e talvez a sua crise, a sua dor, a sua dificuldade, a sua depressão, seu medo, seu pânico, Deus me ensinou nesse período a fazer uma análise de tudo que eu estou vivendo, ou esteja vivendo, ou em contraste com essa magnitude de Deus em Jesus Cristo. É isso que devemos fazer, é isso que eu tenho tentado fazer.
olhar para o meu drama, mas olhar ao mesmo tempo para a soberania, o poder e a magnitude de Deus. Então, diante dessa realidade da soberania, o Senhor faz uma advertência nesse salmo. E isso traz para a gente uma postura. O que a gente deve fazer diante das nossas dificuldades, achando que tudo ao nosso redor, que não há esperança, não há solução? O que a gente deve fazer? Qual é a postura? E quando a gente olha para esse Deus criador dos céus e da terra. Então ele dá aqui no versículo 11 e 12 duas posturas interessantes. Primeiro ele diz, se renda, ou viva em Deus, viva nele com alegria e tremor, preste ao Senhor uma adoração sincera. Então, na verdade, o que o texto está dizendo para mim e para você, nesse primeiro ponto, a primeira postura, a primeira advertência de Deus para mim e para você, diante do que a gente está vivendo, é: largue as suas armas carnais, pare de lutar do seu jeito, pare de lutar à sua maneira, pare de querer enfrentar seus problemas achando que você é capaz de resolvê-los. Pare de remar contra a maré. A cada braçada que você dá no mar revolto da vida, as ondas te levam cada vez mais para o fundo. Então se renda. Eu lembro de uma vez conversando com um salva-vidas, ele estava dizendo de que quando uma pessoa está se afogando, se você se aproxima dele, ele está se debatendo, ele quer se salvar, ele quer dar um jeito, ele está dando braçada. Mas ele pode te afundar também, ele pode te levar. Então o salva-vida espera que essa pessoa se renda e diga: ó, eu sou incapaz, eu preciso de um resgatador. E quando a pessoa não se rende, infelizmente, né, ou felizmente, o salva-vidas vai ter que dar uma cotovelada ali na cabeça dele para apagá-lo e para que possa resgatá-lo. Então, da mesma forma, né, o Senhor deseja nos resgatar, mas a gente precisa se render. Do contrário, irmãos, a gente vai naufragar nesse mundo. É o que ele diz aqui, olha, se renda para que não venha uma ira repentina sobre vós. Então, esse naufrágio da nossa vida, de tentarmos resolver os nossos problemas à nossa maneira, a gente só está afundando. E Deus está te dizendo ao seu coração: se renda a Jesus Cristo. Se renda, se desarme completamente. Se desarme, se renda diante dele. E a segunda, ele diz: felizes são aqueles que colocam nele, no Filho, a sua plena confiança. Isso me faz lembrar, para encerrar aqui a nossa reflexão, de uma irmã que ela, ao ficar desempregada, né, ela dizia que, relatando a sua confiança, a sua fé em Deus, ela sabia que o Senhor estava no controle e afirmava isso constantemente. Só que alguns meses se passaram e ela novamente voltou relatando que a fé que ela tinha, a confiança que ela afirmava ter, era mentirosa. Disse isso porque ela estava escorada nos 5 meses de auxílio-desemprego. Quando o auxílio-desemprego acabou, que ela se deu conta de que não confiava e não tinha essa fé que ela imaginava ter. Quando ela estava então sem esperança, sem perspectiva, é que ela foi advertida e desafiada a confiar, não em si mesmo, não nos seus recursos, não nas suas habilidades, mas confiar plenamente no seu Criador e naquele que sustenta não só a vida dela, mas sustenta todo o universo e toda a Terra. Essa confiança incondicional ela aprendeu a ter. Irmãos, é isso que eu tenho tentado fazer nesses dias difíceis, de dores, de dificuldade. Talvez você esteja vivendo aí em depressão, com pânico, medo, incerteza, não sabe o futuro, talvez esteja vivendo alguma escassez financeira, você olha e você não vê nenhuma luz no fim do túnel, você está sem esperança, diante de um caos total. Talvez essa seja a sua situação, sem direção, sem vida. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele está no controle da sua história. Ele tem a sua vida na palma de suas mãos. Ele é soberano. E não só soberano, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ninguém pode, nem o diabo, nem os anjos, nada pode contra, ninguém pode, nenhuma força, nenhum poder pode contra o ungido de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. O que Ele nos pede, o que Ele nos adverte nessa manhã, são duas coisas.
Se renda, meu filho. Largue suas armas. Perceba sua incapacidade e se renda a mim. Se prostre diante de mim. Adore de todo o seu coração, em alegria e tremor. E segundo, então coloque a sua confiança em mim. Confie plenamente. E o mais eu farei em sua vida. E aí o Salmo termina de maneira maravilhosa, dizendo que felizes são aqueles que colocam no Filho a sua plena confiança. A nossa felicidade, a nossa alegria, apesar das dificuldades podem continuar, mas ela passa por essas duas atitudes. Elas estão condicionadas a essas duas atitudes. Rendidos a Jesus Cristo e confiantes em Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha uma vida e um dia, não só um dia, mas uma vida plenamente feliz em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.